Oi lindezas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Lírios e Fé. Você é muito amado, muito querido, muito abençoado por Deus, muito feliz com a sua presença aqui. Meu nome é Nicole e esse é o canal Lírios e Fé, um canal sobre vida cristã e sobre Jesus, o nosso maravilhoso e perfeito Jesus. Então, no vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série de nomes redentores de Cristo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo. A gente vai estar vendo cada nome e para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou dar uma breve explicação do que é um nome redentor. É basicamente nomes que estavam no Velho Testamento, mas que revelavam o Novo Testamento, revelavam Jesus e as características dele. Hoje o nome escolhido vai ser Jeová Ra. Esse nome a gente não escuta muito, a gente escuta bastante Jeová Nissi, Jeová Jireh, vão ter esses vídeos também por aqui. Mas hoje a gente vai estar vendo Jeová Ra, que quer dizer o Senhor é o meu pastor. Esse texto eu nem precisava falar onde ele estava, porque ele é bem conhecido, mas nós vamos ler mesmo assim, que é Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente conhece muito esse texto, a gente tem familiaridade com ele, mas será que a gente pensa na profundidade que é o fato de ele ser nosso Jeová Ra, ser nosso pastor, e nada nos faltar, porque ele é o nosso pastor? A gente entender um pouquinho de como um pastor cuida muito bem das suas ovelhas e como Deus se porta com a gente, que somos ovelhas. A gente precisa voltar um pouquinho no contexto da época, porque nós, de uma sociedade contemporânea, não vemos pastores com ovelhas em qualquer esquina, né? Precisa voltar um pouquinho para realmente entender como que funcionava essa questão do pastor e por que Davi fez essa simbologia, né, de Deus ser o pastor dele. Um pastor, ele não tinha uma vida fácil, ele tinha que proteger as ovelhas dos perigos, ele tinha que ir atrás das ovelhas quando elas se perdiam. Ele muitas vezes carregava as ovelhas que talvez não fossem nada leves aqui no ombrinho. Ele tinha que levar elas para as águas tranquilas. Lembrou de mais algum verso? Ele tinha que levar elas para as águas tranquilas para elas conseguirem beber água. Ele alimentava elas, ele cuidava delas no inverno. Não era raro episódios onde os pastores tinham que enfrentar inimigos, tipo feras selvagens, para poder defender as ovelhas, como aconteceu com algumas pessoas da Bíblia. Então, de fato, a vida do pastor era uma vida assim totalmente doada às ovelhas, né? Ao pastoreio, ao cuidar das ovelhas. Além de que muitas vezes eles criavam um afeto pelas ovelhas e se sentiam muito tristes quando eles perdiam alguma pela campina ou algo do tipo. Até Jacó, que por um tempo trabalhou na casa de Labão, justamente cuidando do rebanho, cuidando do gado, ele dizia para Labão que ele trabalhava dia e noite debaixo do sol e que o trabalho dele era muito difícil. Eu vou colocar a referência desse texto aqui na tela, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Olhando para tudo isso, a gente consegue fazer a conexão dos textos. É como se esse texto que Davi escreveu há tantos anos antes fosse cumprido em Jesus. Porque ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E depois a gente tem o texto em João 10:11, que é eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então nós vemos que Deus é o nosso pastor, Ele que nos cuida, Ele que nos dá segurança. Sem Ele a gente não é nada, sem Ele a gente não tem nada. É por isso que nada nos faltará, porque nós temos o bom pastor. Mas se nós tivermos tudo, que o mundo tem como tudo, mas a gente não tiver o nosso pastor, a gente não tem nada. Mas se a gente tem o nosso pastor e não tem mais nada, a gente tem tudo. É o paradoxo mais lindo da história do universo. Como vocês sabem, essa série é inspirada nesse livro aqui, Compreendendo o Caráter de Deus, do Jânio César da Silva. E eu vou ler uma parte do texto aqui para vocês conseguirem entender melhor a dimensão do pastoreio de Deus na nossa vida. Jesus é o bom pastor. Ele é Yahvé Ra. Ele é quem guarda as nossas vidas, quem garante a nossa segurança. Você já imaginou se tivéssemos a capacidade de ver no mundo espiritual a quantidade de livramentos que nosso pastor nos dá diariamente? Certamente ficaríamos estarrecidos com como ele tem cuidado de nós.
Então, assim, a gente precisa entender que se o nosso pastor está cuidando na nossa vida, a gente não deve temer, porque a gente muito facilmente teme diante de situações desafiadoras na vida. Em vez da gente pensar que a gente tem o nosso pastor que está guardando a gente, que está muitas vezes nos carregando no colo, que está nos levando para pastos verdejantes dentro do nosso espírito, porque muitas vezes nós estamos caminhando pelo fogo, mas ele nos faz caminhar em pastos verdejantes em meio ao fogo. O nosso pastor, além dele fazer isso, ele também nos leva para as águas tranquilas. Às vezes a gente está em águas turbulentas, a gente está numa turbulência tremenda na nossa mente, na nossa vida, passando pelas piores tribulações do mundo, mas ele nos leva às águas tranquilas. Ele nos leva à água que ele falou com a mulher samaritana, a água que ela ia tomar e que ela nunca mais ia ter sede. O nosso pastor, ele nos busca quando a gente se perde, é ele que vai lá nos buscar. Nós somos totalmente perdidos sem ele. Como ovelhas, a gente facilmente se perde. A gente precisa ser conduzido pelo nosso pastor. E a gente precisa se deixar ser conduzido pelo nosso pastor. A vida que nós podemos ter através da ordenança, através da direção do nosso pastor é a vida em abundância. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Essa vida em abundância é a vida que a gente se deixa conduzir pelo pastor. É a vida que a gente se deixa fluir nas águas tranquilas que ele nos leva. Então, nunca mais esqueça disso. Jeová Raá, ele é o nosso pastor. Não importa se a gente está se sentindo maltratado, se a gente não está se sentindo cuidado. Eu lamento muito se você está se sentindo assim, mas saiba que tem alguém que está cuidando de você. O bom pastor, ele cuida de você, então corre para esse bom pastor, corre para os braços desse bom pastor, porque ele vai cuidar de você, ovelhinha, de uma maneira que jamais um ser humano poderia cuidar. Ele deu a vida por você e ele te ama profundamente. Permaneça nesse amor, conheça esse amor. O último aspecto que eu queria tratar rapidinho para esse vídeo não ficar muito grande é que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Então, é mais um incentivo para a gente ter intimidade com Deus. Davi sabia que o Senhor era o pastor dele porque ele conhecia a voz de Deus. Então a gente também precisa conhecer a voz de Deus para a gente estar com os ouvidos sensíveis para saber o que Ele está falando com a gente. Ele está falando o tempo todo, somos nós que não escutamos. Então que nós venhamos a estar atentos ao que Deus está falando com a gente. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que esse vídeo tenha sido bênção. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo. Não é nada pra mim, é tudo pra Jesus. Um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!